Boa noite, eu me chamo Júlio César e eu sou aprendiz de desenvolvedor aqui na Bluesoft. E hoje eu quero falar de uma técnica muito interessante, prática de programação, que eu aprendi com um exemplo lá na palestra, e aí fui pesquisar a fundo, acabei conversando com colegas para ver como é que é utilizado, né? E isso acaba sendo bem útil dependendo do caso. Então, vamos lá. Primeiro eu quero apresentar para vocês as minhas classes que eu tenho aqui, tá? É um exemplo bem simplificado. Então, vamos supor que estou num sistema onde eu tenho uma classe pagamento. E nessa classe de pagamento, dentre todos os atributos que existem, né, com relação a um pagamento, na nossa regra de negócio, é possível que um único pagamento seja pago à vista e parcelado e em cheque. Ou seja, vamos supor que a gente tem um pagamento de R$10 no total, onde a pessoa que está pagando, ela pagou R$1 à vista, ela pagou R$1 em cheque e pagou os outros R$8 parcelados, né? Então, no nosso mundo do exemplo aqui, isso é uma possibilidade. Tendo assim, no nosso objeto de pagamento, nós temos esses 3 atributos, né? Aí vamos supor que existe agora a necessidade de fazer um relatório desses pagamentos, né? Onde eu quero saber o total pago à vista, o total parcelado e o total em cheque, né? Então, onde é que a gente começa? Primeiro, eu tenho que obter esses pagamentos do banco. Isso já existe, né? Eu fiz um DAO simulando tudo aqui, tá? Retornando uma lista de pagamentos, onde eu tenho 5 pagamentos com valores diferentes, tanto para à vista, em cheque e parcelado, né? E eu tenho meu pagamento service, que chama esse método do DAO para obter esses pagamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter esses pagamentos do DAO. Então, pagamentos é igual a service, né? Primeiro eu preciso instanciar um pagamento relatório service. Beleza. Então, a primeira coisa para fazer um relatório é listar os meus pagamentos. Pronto. Agora eu tenho aqui todos os meus pagamentos. Ok. Com isso feito, eu preciso fazer o que o relatório está pedindo, né? E como eu já tenho o meu objeto do relatório, né, que é um TO que eu vou usar para exibir na tela, eu já tenho os atributos total pago à vista, total pago parcelado, total pago em cheque, que é justamente o que é a necessidade do sistema, né, desse relatório. E para isso que entra aqui o que eu quero falar, né? Eu quero falar aqui sobre interfaces funcionais, mais especificamente da interface funcional function. É esse carinha aqui, né? Mas por que eu quero falar disso, né? Vamos lá continuar o nosso desenvolvimento. Tá, depois de obter o pagamento do... Opa, não, tá aqui embaixo. Depois de obter os pagamentos, eu vou querer instanciar um pagamento relatório TO. Beleza. Para finalmente setar os atributos dele e exibir na tela, tá? Eu estou fazendo tudo aqui no main, depois eu vou colocar uns prints no console para simular o relatório, né? Então, depois de exibir, aliás, depois de listar os pagamentos, eu vou querer fazer o seguinte: pagamento relatório TO, ponto, set total pago à vista, né? Então, a gente tem uma lista de pagamentos. E como a gente sabe no Java 8, para a gente acessar de maneira dinâmica, substituindo o uso de for e for each, a gente consegue usar o string, né? Então, olha, pagamentos, eu quero fazer o seguinte: para cada pagamento, como aqui eu estou setando o total pago à vista, eu quero, para cada pagamento, pega o total pago à vista e vou usar um método também conhecido do string, que é o reduce, né? Que é justamente com a intenção de, não sei se é correto traduzir assim, literalmente, né, mas de reduzir essa lista, né, e de somar todos os itens dentro dela. Então, só
um breve parênteses aqui, se eu tenho uma lista de 1, 2 e 3, né, o reduce, o que ele vai fazer? Ele vai somar 1 com 2, o resultado vai ser 3, e vai somar 3 com 3, o resultado vai ser 6, me retornando só esse carinha, dependendo do tipo que eu passar, né. Então, aqui no pagamentos, para cada pagamento, eu vou pegar a quantidade paga à vista, né, e vou reduzir. Como é um Big Decimal, eu quero passar como primeiro parâmetro Big Decimal 0 e chamar o método add, né. E para isso, eu já tenho o que é necessário para exibir no relatório o meu total pago à vista da minha lista obtida do banco, né? Mais pagamento, relatório TO.get total pago à vista, né? Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos printar aqui embaixo. Total pago à vista é 30, né? Só para aqui do down, né? Só para confirmar, ele está somando isso daqui, né? Ele pega, para cada pagamento, ele pega o total pago à vista, que, se eu não me engano, é justamente o primeiro desse construtor, né? Então, ele vai pegar esse 5, vai somar com 4, com 7 e com 12, porque são todos os pagamentos à vista dos pagamentos. Então, beleza. Vamos continuar agora. Agora que começa a entrar, né, uma coisa que é importante para essa utilização do function, né? Então, do meu pagamento TO, além do à vista, eu quero setar o parcelado. Do parcelado para, eu vou pegar da lista que eu obtive do banco, pagamentos.string, né? .map, vou mapear para cada pagamento. Aliás, agora eu vou usar método de reference, né? Pagamento get quantidade parcelada. É praticamente, aliás, é literalmente a mesma coisa que eu tô fazendo aqui no de cima, né? Ao setar o total pago à vista, eu estou fazendo aqui embaixo, setar o total parcelado. E, obviamente, está faltando o reduce aqui embaixo, né? Reduce. De novo, passando Big Decimal 0 e Big Decimal add, né? Ou seja, eu estou falando que eu quero somar o que está vindo nesse string, né? Então, a gente pode printar mais uma vez, pagamento relatório TO, get total pago parcelado. E mais uma vez, eu vou digitar tudo de novo, né? Set total pago em cheque, pagamentos, usando o string para acessar esses itens, mapeando o que eu quero, vou usar de novo o método de reference, ok? Get quantidade em cheque, né? Deixa eu identar aqui para facilitar a visualização. E, novamente, será que ele me ajuda assim? Opa! Reduce, Big Decimal 0. Tá ficando repetitivo isso daqui, né? Realmente. E, mais uma vez, get total pago em cheque, né? Então, assim, eu tenho o total pago de todos os tipos de pagamento, né? Total pago à vista foram R$30 dos pagamentos, né? De todos os pagamentos que eu tive, sei lá, num mês, né? O total pago à vista de todos os pagamentos que sejam de itens diferentes, aqui não interessa pra gente. Foi de R$30 à vista, 56 parcelado e 115 em cheque, né? Ok. Por que eu repeti manualmente, né, tornando essa apresentação até um pouquinho maçante, né? Propositalmente. Por que eu repeti tudo isso? Para mostrar que eu estou, a todo momento, usando o string para facilitar a minha vida, né? Usando os métodos facilitadores, o map e o reduce, para fazer o que eu quero, o objetivo do desenvolvimento, né? Agora, se eu falar para vocês que, usando uma interface funcional, para evitar a repetição de código, eu consigo colocar tudo isso aqui, ou seja, eu vou até isolar isso daqui, ó, a utilização do string dentro de um método, né? Porque o que a gente, como programador, tem que considerar, muitas vezes, é evitar código duplicado. A gente acaba caindo nisso, né? Eu, por exemplo, caía nisso por falta de conhecimento dessa interface funcional e acabava repetindo o código. O que está acontecendo aqui? Eu estou 3 vezes chamando string, 3 vezes mapeando o que eu estou precisando e 3 vezes chamando reduce. Mas o interessante é que eu tinha dificuldade, eu não conhecia esse jeito de parametrizar uma lambda, porque toda hora ela muda, né? Para a gente parametrizar um método, ele tem que ser genérico,
E o que ele vai fazer dentro dele, dependendo do que ele vai precisar, a gente passa por parâmetro. E aqui é exatamente o que a nossa interface funcional function vai fazer para a gente. Ela vai possibilitar que nós consigamos parametrizar uma lambda. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nada mais justo, claro, do que fazer esse método aqui no pagamento relatório service. Então, vamos lá. Primeiro eu vou definir que é um método público e estático, para na hora que eu for chamar ele não precisar colocar instância dessa classe de service. E esse método, ele vai me retornar T Big Decimal, né? Eu já vou explicar o que está acontecendo aqui. E eu vou chamar ele de somar total pago. Eu vou chamar ele de somar total, porque ele não precisa ser necessariamente, ele não vai somar necessariamente só os pagamentos, ele pode somar várias outras coisas, né? E é aqui que entra a nossa interface funcional. Eu vou colocar aquele comentário novamente. Function DR. Para vocês que já conhecem, isso daqui é generics, né? E a nossa function é uma interface funcional que recebe, ela vai, para ser aplicada, ela vai receber um objeto de um tipo T, e vai retornar como resposta um objeto do tipo R, né? Então é justamente o que a gente vai receber aqui. O que a gente quer fazer para deixar genérico, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse string para ver o que a gente está precisando nele para deixar genérico, né? Então, primeiro, obviamente, a gente precisa da nossa lista que a gente vai usar para fazer o string. Nesse caso, é uma lista de pagamentos, mas poderia ser uma lista de, sei lá, de clientes, né? Somar, sei lá, pegar a maior idade usando string, ou então filtrar por alguma coisa, né? Então, eu vou definir uma lista, também usando generics, de T. Ou seja, eu vou receber uma lista de alguma coisa. Lista. Né? Lembrando, né? Eu estou usando uma lista de pagamentos para o string. Então, nesse método genérico, essa é a intenção. Eu vou receber uma lista e aqui que entra a interface funcional. Eu vou receber tanto uma lista quanto um lambda. Por quê? Porque eu quero mapear o que eu vou fazer de diferente entre esses três métodos, entre esses três, set total pago à vista, set total pago parcelado, pago em cheque. A única coisa que é possível ver que muda é o que está dentro do map. E aí que estava a minha ignorância, né? Eu não conseguia parametrizar isso aqui, o uso desse string, porque esse carinha aqui mudava. Poxa, eu sempre vou pegar diferente, né? Então tem alguma coisa errada. Como é que eu vou mapear genérico, né? E aí que tá. A nossa function que eu estou passando aqui, ela vai receber uma lambda. Olha só que interessante. Então é um método, eu ainda não terminei de escrever, enquanto eu finalizo eu vou escrevendo. É um método que vai receber uma lista e vai receber uma lambda. Então eu vou colocar aqui lambda, deixar só lambda, tá? Depois eu tenho uma outra coisa que eu posso passar aqui, depois eu explico. Então agora a gente pega tudo que ele faz igual nos outros, né? Genérico. Então, vamos lá. Como é que está acontecendo, né? A gente tem que retornar a nossa lista, que eu estou recebendo como parâmetro, que no nosso caso, que nesse caso aqui vai ser a lista de pagamentos, ponto string, aqui, daqui para frente é quase tudo igual. Ponto map, esse map eu já vou trabalhar nele, ponto reduce. Esse reduce é idêntico. Por quê? Eu estou deixando ele genérico, né? E o nosso map. Esse map vai receber a nossa lambda. Então eu poderia chegar aqui e dizer que lambda é igual a exatamente o nosso map. Pagamento, né, para cada pagamento.getValor. Tá? Eu estou de maneira genérica aqui, mas esse lambda, ele aceita isso, né? Desculpa, essa function, né, esse objeto do tipo function, que é uma interface funcional, aceita esse carinha aqui. E aí que tá, assim que a gente vai conseguir parametrizar a nossa lambda. Então, o que acontece? Com isso feito, a gente pode simplesmente, ao invés de setar um a um o total parcelado usando o string,
a gente pode chamar o nosso carinha do pagamento relatório, que eu deixei como somar, eu esqueci agora, somar total, né? Somar total, ele vai me permitir fazer um import estático, e aqui que entra, né? Ele pede uma lista, primeiro é meu pagamentos, depois ele pede a interface funcional, que é a lambda, né? A minha lambda é uma interface funcional que eu estou passando para esse método. Então, eu quero que para cada pagamento, na hora de setar o total parcelado, eu quero que para cada pagamento, pegar o pagamento.get total parcelado. Né? Já é possível ver que ele compila. Né? Será que eu tenho o... Onde é que estava o meu... Aqui, só para a gente comparar depois, né? 30, 56 e 15. Só para a gente comparar se está dando certo, claro. Então, vamos refazer esse também. Né? Vamos substituir o uso manual do stream por esse cara. Soma total, passando uma lista, passando um lambda, só que agora, para exercício, eu não vou usar lambda diretamente, eu vou usar o método de reference. Né? Para cada pagamento eu quero, esse daqui eu estou setando o total pago à vista, get quantidade de pago à vista, e nesse aqui também, eu vou fazer o mesmo. Somar total, passando pagamento, agora eu vou usar de novo o método de reference, ok? Get total pago em cheque, né? Como anteriormente, eu apaguei. Como anteriormente eu estava usando lambda, dava a impressão que estava maior porque eu estava quebrando as linhas, tá? Mas no fim das contas, esse cara ele também tem uma linha, né? Então, poxa, se eu não estou reduzindo linha, né? Eu estou trocando literalmente. Eu sei que em uma linha só é ruim de ver tudo, tá? Mas eu estou trocando literalmente isso por isso. Mas pensa, está trocando uma linha por uma linha, não tem ganho, né? Depende do caso. Nesse nosso caso aqui, que é um caso muito pequeno, talvez não faça sentido toda essa complexidade, usar a interface funcional, definir um método, mas caso a gente, em vários pontos do sistema, vá ter que somar o total, passando uma lista de algum tipo, lembra que aqui é genérico, né? Poderia ser qualquer outra lista que ele ia aceitar. E, obrigatoriamente, passando um big decimal, lembra que a gente está enviando a gente está enviando algum ponto, algum tipo, ou seja, a gente pode enviar qualquer tipo e está esperando receber um big decimal. Né? A função, ela recebe alguma coisa de algum tipo genérico e retorna alguma coisa que a gente define. Nesse caso, eu estou definindo que vou receber de retorno um big decimal dessa lambda. Tá? Não que o método vai me retornar um big decimal, mas essa lambda vai me retornar um big decimal. Como eu estou definindo que eu vou somar, eu vou receber essa lambda, vou mapear esses big decimal, vou retornar a soma de big decimal, obviamente, quase que coincidentemente, eu também retornarei um big decimal, mas poderia ser outro tipo. Né? Então, o que a gente ganha aqui, vamos rodar, nada mais é do que uma classe com um método genérico. A gente poderia colocar esse somar total numa classe úteis, né? Então, tipo, sei lá, uma classe chamada pagamento úteis, vamos supor que a gente vai usar diversos tipos de estratégia de soma, né? Ou então, não estratégias em si, mas a gente vai somar o total de horas gastas pelos usuários, number úteis, né? A gente vai somar o total de horas gastas pelos usuários no nosso sistema, né? Então, ao invés de pagamentos, eu poderia mandar usuários, né? E supondo que os nossos usuários, que as horas gastas fossem big decimal, isso aqui daria certo, né? E é isso, né? A gente, como eu disse, nesse nosso caso específico, a gente não ganha em diminuir linha de código, é a mesma quantidade de linhas por estarmos usando o stream, né, que no fundo é uma linha só, até o ponto e vírgula, mas a gente ganha por estar reaproveitando o código de uma maneira genérica. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, era a utilização de interface funcional. Uma das utilizações de interface funcional, aqui nesse tipo function, tem outros métodos. Tem o método apply, que é praticamente o que a gente acabou de usar. Tem o método compose, o método endden e identity. Todos eles têm uma função que, dependendo do caso de uso, é muito útil,
para ser utilizada, e tem tem algumas outras interfaces funcionais que têm usos completamente diferentes, dependendo do que você precisa, mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje. É uma técnica para generalizar o que a gente está fazendo, parametrizando lambdas. E é isso. Se alguém